De estar mais uma vez aqui na nossa TVE e no nosso Estação Cultura. A gente agradece a tua presença. E agora falando então sobre esse espetáculo que recria aí as últimas 24 horas de Renato Russo. Como você chegou então aos acontecimentos desse dia? Conta pra gente. Só a magia do teatro para fazer um fã de 51 anos de idade interpretar o seu ídolo de 36 sem ter o mesmo timbre, o mesmo potencial vocal. Então nós mergulhamos aquele famoso dito popular ou crendice popular, algumas até fundamentadas espiritualmente, né? Que sempre passa a vida da pessoa na mente dela, como se fosse um filme quando ela está prestes a deixar esse mundo, né? Então, nesse princípio, eu imaginei o Renato recebendo pessoas no apartamento dele e ciente de que ele já vai embarcar, ele conversa com elas sobre a sua carreira, curiosidades, o início da carreira, o momento atual e toda a sua insegurança e praticamente sem acreditar no amanhã. Então eu fiz um apanhado de fã mesmo, buscando entrevistas dele na internet, biografias também de quem trabalhou com ele. Então foi uma pesquisa de fã, algo que eu, como vou repetir, só o teatro para proporcionar isso, que eu com 51 anos conseguisse tempo para pesquisar e interpretar o meu ídolo no teatro. Pois é, você disse que é seu ídolo, não é uma homenagem também que você fez ao Renato Russo. Foi com essa intenção? Como veio essa ideia de fazer esse espetáculo? Sim, na verdade, eu acho que todo o jovem dos anos 85, principalmente eu, sempre quis ser o Renato Russo, né? Mas aí não sou mais magrinho, não tenho mais o cabelo do Renato Russo, como é que faz? O teatro, a magia do teatro. Então é uma homenagem de um fã, daquele fã xiita, como ele diz, ele não gostava, mas eu era dos fãs xiitas que eu sei todas as músicas dele, as famosas, as desconhecidas, as que ele não gostava, os sucessos populares. Então eu busquei tudo isso, claro, recheado, é um monólogo, mas é recheado de muito bom humor e momentos sensíveis, né? E é claro, sem dar spoiler, tem uma participação da plateia, sim. Legal. E que canções o público também vai poder curtir no espetáculo? Tem um momento que ele revive a fase dele de trovador solitário, antes de formar a Legião Urbana, né? Que ele tocava antes das bandas de rock com um banquinho violão, era vaiado, era xingado, mas principalmente no espetáculo, os momentos das músicas são as músicas do último disco deles, A Tempestade ou O Livro dos Dias. Então são músicas mais, digamos assim, lados B, até para o pessoal conhecer. E como foi a tua preparação para fazer esse papel, não é? Pois é um ícone, né? Uma pessoa muito conhecida. E que aspectos da personalidade dele você tentou ressaltar nesse trabalho? Quanto mais eu me distanciei da imitação e de tanto assistir vídeo, de tanto ouvir entrevista, organicamente alguns tiques dele a gente vai pegando algumas formas dele falar, principalmente quando ele canta, né, as expressões corporais dele, tanto que tem muita gente que diz, nossa, tem momentos ali que eu vejo que é ele na minha frente. Então eu busquei isso e automaticamente a gente foi crescendo, vendo e ouvindo o Renato, a gente acaba assimilando um pouco dos nossos ídolos, assim, né? Sei lá, por magnetismo, alguma coisa. E no mais, assim, foi buscar a técnica necessária. Claro que o timbre dele eu não atinjo, mas o suficiente para que as pessoas identifiquem, as pessoas se familiarizem. E eu tenho digamos, uma coisa que seria uma desculpa, mas também é uma coisa boa nesse espetáculo, que realmente uma das coisas que ele está reclamando no fim da vida dele é que ele não tem mais aquela voz que ele tinha. Então ele gravou o último disco com a voz que ele tinha no momento, que foi muito criticada. E ele fala também sobre isso. Olha, minha voz não é mais a mesma, muito menos os meus cabelos. Bom, nosso tempo está terminando, mas antes, então, eu gostaria que você comentasse, está em cartaz com outro espetáculo hoje à noite, é isso? Também no Porto Verão Alegre.
Hoje, no mesmo bate-horário lá na Bruno Kiefer, 8h30 da noite, novas comédias desta e da outra vida. Stand-up e 5 sketches que abordam a espiritualidade, com muito bom humor, indicado para quem acredita na espiritualidade, quem não acredita ou quem só quer ir lá dar boas risadas. Tá certo, então lembrando, por enquanto R. Russo, sábado e domingo, às 8h30 da noite, lá no Teatro Bruno Kiefer, que fica na Rua dos Andradas, número 736. Muito obrigada, Luiz Carlos, sucesso aí com os dois espetáculos. Inclusive o nome do espetáculo, ele tem 2 sentidos. O Por Enquanto, que é um dos sucessos dele, né? Por Enquanto, Renato Russo. E como tem os perrengues ainda com o nome dele, com o nome da Legião e Herdeiros, também é uma brincadeira minha. Tipo, Por Enquanto, Renato Russo. Se de repente eles me vetarem de fazer o espetáculo, vai ser Por Enquanto alguma outra coisa. Tá certo, obrigada. E o Estação Cultura desta sexta-feira está chegando ao fim. Nós temos um novo encontro ao vivo na segunda, a partir das 2 da tarde. Hoje, às 10 da noite, tem a reapresentação deste programa. Mas você também pode acompanhar as edições passadas no YouTube da TVE. Encerramos com mais uma música, então, do espetáculo Por Enquanto, R. Russo. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Só para dizer que não tem um clássico, tá? Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos e eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir, mas egoísta que eu sou, me esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou e não quis me separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. E eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém. E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo. E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo. E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo. Ah, eu dizia ainda é cedo. Sei que ela terminou, que eu não comecei. E o que ela descobriu, eu aprendi também, eu sei. Ela falou, você tem medo? Aí eu disse, quem tem medo é você. E eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo. E eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo.